E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa segunda-feira. Hoje já é segunda, né, cara? Depois do final de semana cheio de jogo. Final de semana difícil aí para mim. Acabou que teve duas oportunidades boas que me falaram no final do domingo que eu já não tava mais porque eu tinha saído para fazer uma competição, jogar um torneio. Mas enfim, faz parte, são escolhas da vida do trade, não me arrependo, porque a gente nunca vai saber quais são as oportunidades boas e onde elas vão estar. E a gente não pode deixar de fazer as coisas na nossa vida por isso. A gente tem que sempre escolher o nosso momento de trabalhar e dentro desse momento a gente tem que fazer o melhor. Às vezes não vai ter oportunidade, às vezes vai ter bola pra frente, segue a vida. E hoje nós vamos o quê? Atrás das oportunidades dentro do horário que a gente vai trabalhar. Hoje eu vou trabalhar a tarde toda, então eu separei aqui as melhores oportunidades. Primeiro, 2 horas da tarde, vamos ter o Gaziantep, cara. Um time que vem bem aqui no campeonato, a gente pode dizer. Média de 13 gols feitos aqui dentro de casa, só tomou 4. Uma boa defesa, um ataque bom. Vinha numa sequência de muitas vitórias dentro de casa e acabou empatando no último jogo. Do outro lado vai pegar o Galatasaray, um dos melhores times, se não o melhor time aqui da Turquia. Tem a oportunidade aqui de continuar mantendo sua distância. O Gaziantep, um bom mandante. Galatasaray, o melhor visitante. Não perdeu para ninguém. Tomou 8 gols, bem mais do que o Gaziantep fora de casa, mas fez 25. Um ataque realmente forte. Cara, quando a gente olha aqui a sequência do Galatasaray, também acabou empatando no último jogo fora, mais uma sequência de muitas vitórias e vitórias convincentes. Eu acho que é um jogo para ler Gaziantep, mas eu concordo que é um jogo duro para o Galatasaray. Não vejo um jogo fácil, não é à toa que tem uma odd aqui muito interessante. De todo jeito, é um jogo para tentar esse ler Galatasaray. Caso não dê o padrão, que é o que o Galatasaray está fazendo nos últimos jogos, não está conseguindo dar um bom padrão para a gente, é um jogo para explorar a bola aérea, pois o Galatasaray tem ido muito bem nesse ponto e tem conseguido ter vantagem em cima dos adversários. Apesar da defesa do time do Gaziantep não ser das piores, o ataque do Galatasaray é muito bom na bola aérea. Próximo jogo que eu trago é que está voltando aí, né, a República Tcheca. Tivemos o jogo do Slavia Praga, tivemos o jogo do Sparta Praga. Se eu não me engano, os dois ganharam e temos aqui a terceira força, que é o Vitória Pilsen, que está aqui em segundo lugar. O Sparta já deu até uma encostadinha e se o Pilsen quiser manter essa distância, tem que ganhar. O Pilsen que fora de casa não se destacou tanto, mas também tem umas partidas a menos. Se ganha aqui já vai para 20, já empataria com o Sparta. E vai pegar o Silama Olomouc, que dentro de casa também não se destacou tanto, mas também pode voltar aqui para cima, tem só 9 partidas. Cara, um adversário que a gente vê as últimas partidas dentro de casa, perdeu para o Slavia Praga, ok, ganhou do Eslovaco, depois perdeu para o Liberec, empatou com o Jablonec, perdeu para o Bohemians. Não vinha com uma sequência tão boa. Lembrando, tá voltando. O campeonato teve uma pausa, então teve tempo para os times mexerem. Eu acho que o time do Vitória Pilsen é melhor, é superior. O Vitória Pilsen não estava sendo tão dominante fora de casa. Ah, o show, mas tem uma race aqui, ok, beleza, 2 derrotas e 3 vitórias, boa. E uma das derrotas ainda era para o Slavia, o resto conseguiu ganhar, beleza. Mas não estava sendo um time tão dominante, não estava tendo tanta facilidade, principalmente nos primeiros tempos, não estava conseguindo dominar tanto. Então, cuidado aqui, mas de todo jeito é um jogo para tentar esse Lei Sigma aqui, tentar ficar contra o Olomouc. Espero que tenha uma stream boa, que estava ruim as streams da República Tcheca, e também uma liquidez interessante. Mesmo horário ali do Galatasaray, vai ser bom 2 joguinhos para acompanhar ao mesmo tempo. 3 horas da tarde, começa lá na Arábia, Al Nassr contra o Al-Wash aí. Cara, aqui a gente tem uma discrepância muito grande, o time do Al Nassr é muito melhor. Esse time aqui nos últimos 5 jogos não ganhou nenhuma, só empate e derrotas. É um time que não faz tantos gols, só fez 6 gols, mas também não toma tantos, 11. Toma, 1.8. Precisava que tinha mais rodadas, porque eu me baseei por 9 aqui. Só jogou 6 fora de casa, realmente está tomando bastante gol. Cara, um time bem mais fraco, a gente vê aqui pela discrepância. A gente vê aqui na classificação, opa, tá dando indisponível. Isso aqui é Champions League, não é o... É lógico que eu tava vendo esse time aqui, não é do mesmo campeonato. Então essas estatísticas aqui a gente ainda tem que dar uma relevada. De todo jeito, o Al Nassr é muito melhor. Por ser país diferente, eu vou com calma nessa Championship aqui, nessa Liga dos Campeões Asiáticas. Mas é um jogo muito importante para o Al Nassr, então ele vai querer vencer. Vamos ficar de olho ali e com muito cuidado.
Próximo jogo, vamos ter o Moreirense dentro de casa contra o Braga. Cara, o Braga que deu uma boa melhorada nos últimos jogos, engatou boas vitórias dentro de casa, não faz primeiros tempos bons. Isso dá uma diminuída pra gente, chance de padrão. Tá fazendo muito gol no final do jogo, o time do Braga. Mas é um time que tá melhorando, que tá tentando aqui encostar, que tem chance de dar uma chateada ali pro Porto, incomodar um Benfica, que tá bem embolado aqui ainda. Se o Braga ganha aqui, vai para 40, fica 4 pontos do Benfica. E se o Porto vacila, fica somente a 1 ponto do Porto. Se o Porto ganha, fica a 4 do Porto também. Então, uma vitória importante para o Braga. Vai pegar o time do Moreirense, que dentro de casa não é um adversário fraco, é um adversário bem equilibrado aqui. Não ganhou tanto, mas também perdeu muito pouco. Então, pode dificultar, pode tentar puxar um empate aqui. Realmente está bem equilibrado a média de gol tomado, a média de gol feito. O Braga tem tido uma defesa muito forte fora de casa e tem se aproveitado dos contra-ataques. Eu acho que pode ter momentos de lei moreirense. Mas como o time do Braga não está dando tantos momentos, não está sendo aquele time tão dominante, é um jogo para a gente ter cuidado. Próximo jogo que eu trago aqui é o Cagliari contra a Lazio, cara. A Lazio que vinha numa campanha muito forte e acabou dando umas vaciladas. A gente vê aqui que ela está em 6º colocado. Ainda tem chance de buscar posições melhores. Fora de casa, 6 vitórias e 5 derrotas. Cara, eu não gosto disso. Muitas derrotas, poucos empates. A Lazio realmente deu uma decepcionada aí. O Cagliari é um time fraco para mim. Não é à toa que está lá embaixo, liberando a zona. Dentro de casa não muda muita coisa, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Recentemente deu uma melhorada, tem 2 vitórias aqui no Race 5, mas é um time bem mais fraco, cara. Ganhou de adversários mais fracos. Teve esse bom empate contra o Milan aqui, acabou perdendo para a Atalanta e para a Inter. Eu acho que contra a Lazio tem muita vantagem aqui. Só precisa a Lazio fazer o jogo deles. Gosto dessa odd, acho que esse Lei Cagliari pode encaixar muito bem. Agora eu preciso que a Lazio entre com vontade, entre para cima no jogo. Quando a gente vê os primeiros tempos do Cagliari, eles são muito ruins. Ou ele tem perdido, ou ele tem empatado. Não faz muitos gols no primeiro tempo. Quando faz, acaba devolvendo muito rápido o resultado. A gente vai ver aqui que em 11 partidas ele marcou 3 primeiro e tomou em 4. Mas das 3 que ele marcou, só contra o Como ele conseguiu segurar o resultado. Isso mostra que é um time que realmente tem ali uma certa deficiência. Já do outro lado, o time da Lazio marcou em 6 jogos de 11 e só sofreu em 3. Sofreu contra o Parma, sofreu contra a Roma, que era um clássico, e sofreu contra a Udinese. Então, contra os outros, todo conseguiu ser dominante. Eu vejo aqui um jogo para a Lei Cagliari, um jogo que a Lazio é superior, mas também um jogo um pouco difícil, um pouco complicado. Não vejo uma superioridade extrema. Próximo jogo, vamos ter Girona contra o time do Las Palmas, cara, que a gente tem uma boa superioridade do time do Girona. O time do Girona, para mim, é melhor, apesar de ter perdido esse jogo para o Sevilha, apesar de ser um time que não tá tão constante, é um time que, para mim, tem um elenco melhor, é um time mais bem treinado, e o time do Las Palmas, apesar de ter gerado uma certa dificuldade ali pro Barcelona, pro Raio Vallecano, tem engatado aquelas 2 vitórias que eu achava, pô, mano, engatou 2 vitórias, empatou com o Sociedad, agora o Las Palmas vai. Depois jogou contra o Real Madrid, já perdeu de novo, jogou dentro de casa, também não fez boas partidas. Então, eu tô achando que o Las Palmas foi tipo um respiro ali deles, mas já tá voltando para a média de novo. O Las Palmas realmente não é dos melhores visitantes, tem 3 vitórias só, 2 dessas outras. Já o time do Girona é um mandante também ok. Não acho que seja um jogo fácil para o Girona, mas se o Girona conseguir dar padrão, é um jogo para ganhar. E se o Girona quer alcançar boas posições ainda nesse campeonato, quer tentar alguma coisa, quer escapar dessa chance de rebaixamento, é um jogo para o Girona ganhar. É um jogo para o Girona fazer 3 pontos contra um adversário bem mais frágil que ele, que é o Las Palmas. Então, para mim é um jogo interessante. Quando a gente olha aqui critério de bola parada, para mim o Girona também é superior, é um dos pontos fortes dele, então Lei Las Palmas na bola parada pode ser interessante. Próximo jogo, Chelsea e West Ham, cara, para mim é um jogo muito interessante. Apesar do time do Chelsea ter dado várias vaciladas, o time do West Ham para mim é um time que não vem bem, um time que está sofrendo bastante, que está com muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. A gente vê que os primeiros tempos do West Ham são muito ruins, ele acaba conseguindo recuperar algumas coisas no segundo tempo. E para mim o primeiro tempo do Chelsea é o melhor dele. Então, para o Lei Zebra, talvez um dos melhores jogos.
Cara, o grande problema desse jogo seria delay, mas eu acho que o time do Chelsea vai vir com muita força, com muita vontade, sabe a importância dessa rodada aí, a classificação tá muito apertada, se o Chelsea ganha aqui, ele sobe ali para quarto, passa do City, o City perder foi muito importante pro Chelsea, então o Chelsea para conseguir essa vaga de Champions, para conseguir ficar bem, precisa muito dessa vitória. A gente sabe que o Chelsea é melhor que o Forest, tem chance de roubar essa vaga, tem chance de brigar ali, tem que ir para cima, cara. Tem que ir para cima com tudo. O campeonato tá longo, tem muito campeonato. Eu acho que pro título é muito difícil, tá? Uma diferença muito grande. 16 pontos, que a gente tem que ver que o Liverpool não jogou. Mas para esse G4, o Chelsea está muito dentro, até para um G3. Então ele precisa dessa vitória importante. O Chelsea é melhor. Quando a gente olha tipos de gol, cara, ambos os times têm um ataque muito bom. Mas a diferença para mim é o quê? A defesa do Chelsea é melhor na bola aérea, a defesa do West Ham é pior. Então, por isso eu vou mais para as bolas aéreas do Chelsea. Mas eu também não quero pagar a bola aérea do West Ham, porque ele é bom nesse quesito. Para fechar o dia, o Campeonato Português, vamos ter o Rio Ave, um time que dentro de casa tem sido um adversário muito duro e muito difícil. E do outro lado, o Porto, que fora de casa tem decepcionado muito, cara. Sempre fica aquela expectativa do Porto ganhar, o Porto é melhor time, o Porto é mais técnico, tem tudo de melhor. Mas é um time que fora de casa tem sofrido muitos gols. A média de gol tomado do Porto não tá boa. Olha aqui, ó, tá quase igual dos times. A média de gols em casa do Porto não tá boa. Quando a gente vê a classificação do Porto fora, não é boa. 4 vitórias, um empate, 4 derrotas, quinto colocado. Então, o Rio Ave não é um grande time. Mas é um time que, tirando aqui, ó, o Sporting, que tomou uma derrota, não perdeu para ninguém dentro de casa. Recentemente perdeu para o Sport. Ganhou do Nacional, empatou com o Guimarães, empatou aqui com o Moreirense, Casa Pia, Famalicão, vários times bons. O Porto é melhor? Deve ganhar? Provavelmente. Mas o Rio Ave vai dar dificuldade. É um jogo difícil. Para mim, as bolas aéreas do Porto é uma das vantagens. E outra vantagem que eu vejo aqui, que a gente pode olhar aqui para o lado do Porto, seja ali a questão técnica, a questão tática. Eu acho que se o Porto vier com mais do mesmo, não vai surpreender o Rio Ave vai estar preparado. Então, acho que caso o treinador faça alguma mudança tática, alguma análise do jogo, possa haver diferença. Sem isso, acho que vai ser um jogo difícil para o Porto. A escalação, a odd do Porto deu uma caída, pode ter alguma coisa de escalação, desfalque que a gente ainda não está sabendo. Então, vamos deixar aí para ver a escalação no live. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Um grande abraço, tamo junto e até amanhã para os jogos da terça.